alunos, nesta aula de hoje nós vamos estudar sobre triângulos e quadriláteros. Na aula anterior, nós estudamos sobre os polígonos. Os polígonos são figuras planas desenhadas através de segmentos de retas. Então, os triângulos e quadriláteros também são polígonos. Os triângulos têm 3 lados, 1, 2, 3, e os quadriláteros, 1, 2, 3, 4 lados. Nós vamos iniciar o estudo sobre os triângulos. Os triângulos, nós podemos classificar eles quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, essa classificação, nós vamos começar a estudar quanto aos lados. Quanto aos lados, nós podemos observar aqui o desenho de um triângulo. E nesse triângulo tem um risco, outro risco, outro risco. O que isto representa? Representa que esse triângulo tem os 3 lados com a mesma medida. Então, se esse triângulo tem os lados com a mesma medida, eu chamo ele de equilátero. Equilátero. Os 3 lados têm a mesma medida. Os 3 lados têm a mesma medida. Então, esse triângulo equilátero, você pode observar também que os seus ângulos internos também têm a mesma medida. Quando os seus ângulos têm a mesma medida e os seus lados têm a mesma medida, chamamos ele de polígono regular. Então, o triângulo equilátero é um polígono regular. Ele tem os 3 lados com as medidas iguais. Outra forma de classificar o triângulo é quando ele tem os seus 2 lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. Então, você pode observar que eu coloquei um tracinho de cá e um de cá, quer dizer que este lado tem a mesma medida deste lado. E este lado aqui tem uma medida diferente. Então, eu classifico ele como isósceles. Quer dizer que 2 lados têm medidas iguais. Quer dizer que 2 lados têm medidas iguais. Então, eu classifico como isósceles. E temos mais um triângulo. E esse triângulo, você pode observar que, um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Então, esse triângulo, ele tem os 3 lados com as medidas diferentes. Então, eu classifico ele como escaleno. O escaleno, os 3 lados têm medidas diferentes. Nas atividades que tem no livro ou que a professora programa, pode vir com os risquinhos ou não. Então, eu posso estar pedindo para você medir na régua, aí você vai conferir se esses lados têm a mesma medida ou não, ou você pode observar que vai ter atividades com os tracinhos.
Então, esse aqui, como os tracinhos são diferentes, quer dizer que esses lados aqui têm medidas diferentes. Então, eu classifico ele como escaleno. Então, eu acabei de ensinar a classificação quanto aos lados. E agora, eu vou começar a explicar quanto aos ângulos. Então, vocês podem observar que aqui, ó, tem um ângulo reto. Um ângulo reto quer dizer que este ângulo aqui mede 90 graus. Se esse triângulo tem um ângulo reto, então eu chamo ele de triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou classificar quanto ao ângulo. Quanto ao ângulo, é o ângulo interno aqui, ó, dessa figura geométrica. E eu observo que tem aqui um ângulo reto. Então, eu classifico ele como retângulo. Temos também essa forma desse triângulo aqui. Você pode observar que os ângulos internos dele, todos os três, medem menos que 90 graus. Então, eles são ângulos agudos. Então, como que eu vou classificar? Como acutângulo. Acutângulo. O triângulo acutângulo são formados por ângulos agudos. E aqui, na verdade, os três ângulos são agudos. Os três ângulos. Todos os três ângulos são menores que 90 graus. Então, eu chamo de acutângulo. E aqui tem mais um triângulo. E eu posso observar que essa abertura aqui interna, ela é maior. E eu chamo de obtusângulo. Obtusângulo quer dizer que eu tenho um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus e menor que 180. Então, é quando tem um ângulo obtuso. Se você observar, o nosso livro não vem classificando o acutângulo e obtusângulo. Por quê? Ele só fala do quanto ao ângulo retângulo, quanto ao triângulo retângulo, e ele classifica os outros como não retângulos. Mas aqui a professora está explicando para vocês, ó, que nós temos o acutângulo, que é este aqui, acutângulo, quando seus ângulos são menores que 90 graus. Então, os três ângulos são agudos. Aqui, ó, os três ângulos são agudos. E temos o obtusângulo, que um ângulo é maior que 90 graus e menor que 180. Então, se tem esse ângulo aqui, a gente já classifica como obtusângulo. Agora, a gente termina aqui de classificar os triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. E vamos iniciar o estudo dos quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados. E nós temos os seguintes quadriláteros.
O primeiro é o quadrilátero qualquer. O que quer dizer aqui? Que ele não tem lados paralelos. Vocês lembram da linha paralela? Então, a linha paralela é aquela que está sempre paralela à outra, né? É como se fosse a linha do nosso caderno. Então, aqui, esse quadrilátero qualquer não tem nenhuma linha paralela. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Não tem lados paralelos. Você observa essa gravura do quadrilátero, que o formato dos segmentos, eles são cada um para uma direção, eles não formam linhas paralelas. Também temos o trapézio. O trapézio, se você observar, ele tem a linha paralela aqui, ó. Eu vou marcar essa linha aqui, ela é paralela a essa linha aqui, ó. Então, esse segmento aqui é paralelo a este segmento. Então, o trapézio, ele tem um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Por que, gente, só um par? Porque este par aqui com este par aqui vão se cruzar. Que, ó, se eu coloco essa régua aqui, ó, e continuar riscando, eles vão se cruzar. Então, eles não são paralelos. Os paralelos são linhas paralelas que nunca se cruzam. Então, eu vou continuar aqui, ó, o pontilhamento. Você pode observar que vai continuar paralelo, eles nunca vão se cruzar. Então, o trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Temos também o paralelogramo. O paralelogramo, ele já é classificado com dois pares paralelos. Por quê? Este lado aqui é paralelo a este lado aqui, ó. E este par aqui é paralelo a este par aqui. Então, eu posso aqui, ó, tem os pontos A, B, C, D. Então, eu posso até representar aqui, ó, segmento AB, coloco o segmento em cima, é paralelo, aí eu faço a linha paralela aqui, a CD. Aqui, ó. Então, eu formei um par paralelo aqui, ó, o AB com o CD. E também tem outro par paralelo aqui, ó, é o AC, segmento AC, paralelo ao segmento BD. Então, aqui você observa que o paralelogramo, ele tem dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. E eu classifico ele como paralelogramo. E aqui também nós temos outros paralelogramos que têm alguns nomes especiais. E eu vou explicar quais são. Olha para vocês verem. Eu vou desenhar aqui, ó, o quadrado. O quadrado, ele é um paralelogramo? Sim. Só que ele tem um nome especial, quadrado. Eu não chamo ele de paralelogramo, eu chamo ele de quadrado. Mas é um paralelogramo com um nome especial. Então, você pode observar aqui, ó, que ele tem dois lados paralelos, ó. Um lado de cá com o lado de cá.
e o lado aqui, ó, de baixo com o lado de cima. Temos também o retângulo. Então, o retângulo, ele forma também dois pares paralelos, ó. Então, todas as figuras geométricas que formam dois pares são paralelogramos. Só que esses aqui têm os nomes, ó. Esse aqui é o retângulo. A gente não costuma chamar ele de paralelogramo, a gente chama ele de retângulo. Então, este é o retângulo. Ele também forma dois pares. Aqui, ó, dois pares de linhas paralelas, né? E também temos o losango. O losango também é quadriláteros, né? Você pode observar que são quadriláteros. E eles também têm dois pares de lados paralelos. Aqui no losango, a gente até costuma falar que aqui, ó, esse lado aqui é paralelo a este e este aqui é paralelo a este. E o que a gente pode observar também no losango? Esta medida aqui, ó, é igual a esta medida. Eu vou até colocar de cor diferente. E essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Então, eles formam também dois ângulos, né? De medidas iguais aqui, ó. Dois ângulos aqui, dois ângulos aqui. E este é o losango. Já o retângulo, né, gente? Aqui, ó, todos os lados são ângulos de 90 graus. E também o quadrado. Nós chamamos isso de paralelogramos. Só que são paralelogramos com nomes especiais: quadrado, retângulo e losango. Por exemplo, o retângulo, ele tem quatro ângulos retos e dois lados aqui com medidas iguais e dois lados aqui com medidas iguais. O quadrado também tem os quatro ângulos retos e os quatro lados com medidas iguais. Então, esse aqui é igual ao equilátero, né? Os lados com medidas iguais e os ângulos com medidas iguais. Então, é um polígono regular. E o losango tem os ângulos iguais, 2A2, né? Que é o 2A2. E os quatro lados aqui têm medidas iguais. Então, nós aprendemos aí um pouquinho sobre os quadriláteros e sobre os triângulos. Então, fica mais fácil agora quando a gente tem uma visualização da figura geométrica. Eu já consigo olhar para aquela figura geométrica e identificar se ela é um triângulo retângulo, se é um triângulo equilátero, se é um triângulo isósceles. Então, só de olhar a gente já consegue classificar, né? E quanto aos quadriláteros, também. Quando eu olho o quadrilátero com várias medidas diferentes, eu vou classificar ele como um quadrilátero qualquer. Quer dizer que não tem nenhum lado paralelo ao outro, né? E assim por diante. Eu espero que vocês tenham compreendido a minha aula e até a próxima.